Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Senhor, obrigado por nos alertar. Obrigado, Senhor, por nos direcionar. Obrigado por nos encorajar. Não permita, Senhor, que nós abandonemos essa fonte de água viva, que é o próprio Senhor. Não permita, Senhor, que nada que nós façamos, Senhor, façamos por nós mesmos, cavando as nossas próprias cisternas, os nossos próprios poços, que não, Senhor, consegue reter a água. Senhor, mas usa, Senhor, dessa água, que é a fonte, que é o próprio Senhor, como a fonte da água viva. Usa essa água para nos lavar, usa essa água, Senhor, para nos purificar. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que é contrário ao Senhor, de tudo aquilo que é contrário à Tua vontade. Limpa-nos, lava-nos de toda a velha natureza, de toda a natureza caída. Lava-nos, Senhor, de toda a desobediência, de toda a incredulidade, de toda a insatisfação. Lava-nos, Senhor Jesus, de toda a rebeldia, Senhor. Lava-nos de toda a contaminação, de tudo aquilo, Senhor, que nos trouxe algum prejuízo durante essa semana. Ainda lava nossa mente, Senhor, lava nosso espírito, lava todo o nosso ser, Senhor. Purifica-nos, Senhor, por meio desse lavar regenerador, Senhor, com a água da Tua palavra. Senhor, nós te louvamos para que o Senhor ainda continue, Senhor, nos alinhando, nos fazendo caminhar, Senhor, por esse caminho da bênção, que é, Senhor, seguir a Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade, que nessa noite, Senhor, o nosso coração possa estar aberto, os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos voltados para o Senhor. Que o nosso coração, Senhor, também esteja, Senhor, propício e vulnerável à Tua palavra. Ó Senhor, lava-nos, Senhor, purifica-nos. Dê-nos, Senhor Jesus, as Tuas boas dádivas, como o Senhor tem feito todos os dias. Nós te amamos. Ainda nós pedimos a Tua bênção para cada família, cada casal, cada casa. Visita, Senhor, cada lar. Resolva os conflitos. Resolva, Senhor, os atritos. Senhor, estabeleça um ambiente de paz, de harmonia, um ambiente de amor, de conciliação, de reconciliação. Ainda abençoa cada convidado, cada visitante. Acampa seus anjos ao redor de cada casa. Leve paz, segurança e a Tua proteção. E o reino seja estabelecido nos nossos lares e também em toda a terra. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ligar o meu cronômetro aqui. Jesus é o Senhor. O encargo, irmãos, dessa noite, nós não necessariamente, como fazemos nos sábados, geralmente aos sábados, que é compartilhar o encargo do alimento diário, mas nós vamos procurar por hoje e amanhã compartilhar um pouco com os irmãos do que o Senhor falou no último final de semana, em especial na mensagem do sábado, que tem como título Água Viva. Ali foi falado na Conferência Europeia em Portugal, em Torres Vedras, e o desejo do coração de Deus é que nós entendamos o desejo do seu coração, porque nós não podemos ficar alheio àquilo que o Senhor tanto tem desejado. Quanto mais perto você anda de Deus, mais você entende o coração de Deus, e mais você é obediente e submisso à vontade de Deus. Quanto mais você entende o desejo e o desespero do coração de Deus hoje, que é trazer o reino, mais você se doará em prol dessa vontade, que é cooperar com o Senhor para a edificação da igreja. Então, que o nosso coração nessa noite possa estar aberto, não somente a nossa Bíblia, mas também o nosso coração. Vamos nos aquietar. Irmãos, é muito fácil nós estamos aqui e ao mesmo tempo não estamos. É muito fácil eu e você nos distrairmos. Se uma criança chora, você se distrai. Se uma caneta cai no chão, você se distrai. Se um irmão conversa com outro, você se distrai. É muito fácil nós perdermos a linha da palavra. E uma vez que nós perdemos a linha da palavra, irmãos, nós nos perdemos em toda a palavra. Vamos fazer como Maria. Vamos nos aquietar aos pés do Senhor. Irmãos, é muito sutil.
É muito sutil nós nos deixarmos levar. Às vezes você está cheio de preocupação nessa noite. Às vezes você está preocupado com o amanhã, com o que deve acontecer, com o que não deve acontecer. Todos nós, irmãos, somos sobrecarregados de situações todos os dias. Todos nós estamos ansiosos. A ansiedade hoje é o mal do século. A ansiedade é o mal do século. Você luta para desfrutar, você luta para tocar no Senhor, mas vem aquele pensamento e aquilo já te tira da presença do Senhor. Hoje, a principal armadilha do inimigo não é necessariamente te tirar fisicamente da presença, mas te desconectar do desfrute da palavra. No final dos tempos, irmãos, quando o anticristo e o reino do anticristo for estabelecido nessa terra, não necessariamente a palavra física será tirada. Eu acho muito difícil. Porque hoje a Bíblia hoje é o livro mais vendido do mundo. Eu acho difícil ser exterminado a Bíblia física, mas a palavra, o desfrute da palavra pode ser tirado. Então, quando o inimigo, ele não necessariamente nos tira, não fisicamente, mas nos tira a conexão com o Senhor, aí já haverá uma derrota. Então, ali nós vimos, citei Maria, não é isso? A experiência de Maria e Marta, Lucas 10. Vamos rapidinho comigo, capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Lucas 10, versículo 38, fala, indo eles de caminho. Lucas 10, 38, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. É interessante, porque a mais agitada foi quem o hospedou. Não falou Maria o hospedou, falou Marta. O coração de Marta, irmãos, era para servir o Senhor, mas eu quero que nós entendamos nesta noite que até mesmo o serviço pode nos desconectar da palavra. Então, quando nós entendemos isso, nós estamos mais alertas. Maria hospedou o Senhor em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Marta, né? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Aquedava-se assentada. No original grego, assentar-se do lado. Como que o Senhor ama aqueles que sentam do lado? João, o apóstolo João, você sabe muito bem da experiência, ele se denomina o discípulo amado. Ele não perdeu uma oportunidade de estar do lado do Senhor. Porque quanto mais longe, entenda bem, quanto mais longe você senta, menos visão você tem. Menos compreensão você tem e menos da voz do Senhor você ouve. Irmãos, vamos sentar perto. Vamos absorver cada palavra, cada direção que o Senhor tem nos dado. Hoje o Senhor tem nos mostrado o caminho. E a obra tem avançado em toda a terra. Temos visto vários testemunhos, por exemplo, esse final de semana está vendo a conferência, houve a conferência, está vendo no Japão, na Ásia, né? Conferência na Ásia. Como que o Senhor tem avançado em toda a terra? E o Senhor busca esses irmãos que têm esse coração de Marta, de Maria, porque Marta estava agitada. Talvez, eu repito, você está hoje agitado ou agitada. Quantos aqui hoje não estão agitados? Você está quietinho no seu lugar, mas a sua mente está a 1000. Você já está preocupado, né? Com o que vai fazer amanhã no almoço do Dia das Mães. É natural do homem se preocupar. Marta se preocupou, mas o Senhor também a ajudou. Quando o Senhor falou o seguinte, Marta agitava-se de um lado para o outro. Você sabe o significado de agitar? Agitar-se. Eu notei que na minha Bíblia, no original, na tradução de Strong, no original grego, agitar-se tem o significado de separar, afastar,
distrair, entrar num estado de estresse mental, estar distraído, estar super ocupado, bastante atarefado a respeito de algo. Marta estava tão atarefada para servir ao Senhor que ela perdeu a palavra do Senhor. Quantos não estão servindo ao Senhor, agitados, mas estão perdendo a palavra do Senhor? Ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, é interessante e importante isso. Ela não estava preocupada com ela mesma. Horas, ela estava hospedando o Senhor na casa dela. E eu tenho certeza que qualquer um de nós, se fosse hospedar o Senhor em casa, você buscaria fazer o melhor para o Senhor. É ou não é? Mas sabe o que o Senhor valoriza? O aquietar-se, o assentar-se. O Senhor ama aqueles que amam a palavra. Amam ouvir a palavra. O serviço é uma consequência do desfrute. Quanto mais você desfruta, mais servir você serve. Mas é possível também você estar servindo sem uma palavra de comando e de orientação, cavando cisternas rotas. Cavando os poços, né? Como nós lemos aqui em Jeremias capítulo 2. Então ela estava agitada, ela estava aflita, com muito serviço, ela estava preparando para o Senhor, irmãos, um ambiente. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria o coração de Marta. O Senhor queria, irmãos, a presença de Marta. O Senhor queria Marta. Porque o que nós somos supera o que nós fazemos. Primeiramente, o Senhor quer quem nós somos, para depois Ele absorver o que nós podemos fazer por Ele. Irmãos, que essa seja a nossa visão. Porque às vezes a palavra sendo falada, eu me distraio, eu converso, eu saio, eu chego, eu ando. Irmãos, nós precisamos ter essa percepção, esse coração de Maria. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, veja que ela se aproximou para reclamar, para questionar e ou seja, para dar até mesmo um alerta em Jesus, porque ela pensou que talvez o Senhor não tivesse vindo o que estava acontecendo. Às vezes nós queremos ajudar o Senhor, né? Às vezes nós queremos lembrar o Senhor do que Ele deve fazer ou do que não deve fazer. E ela se aproximou dele e falou: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Irmãos, qualquer serviço ele é digno e ele deve ser feito, mas depois do desfrute. Toda palavra, todo serviço, toda obra na terra, ela vem depois de uma palavra de direção, uma palavra de comando. Sem uma palavra de direção não tem como executar a obra de Deus. Então primeiro eu absorvo, depois eu vou pregar o evangelho, até mesmo o evangelho do reino. E ela falou: Senhor, não te importas, não é isso? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, que eu não fique ansiosa sozinho, eu preciso carregar alguém comigo. Não é isso? Eu preciso que alguém também fique ansioso comigo, ou que alguém fique agitado comigo. Irmãos, pessoas agitadas influenciam outras pessoas também. Mas ela estava com o Senhor na casa dela. Aí o Senhor ajudou ela. Respondeu Jesus: Marta, Marta. Irmãos, poucas vezes o Senhor chamou alguém pelo nome 2 vezes. Lembra quando o Senhor falou Simão, Simão? Irmãos, porque quando o Senhor chama 2 vezes o mesmo nome ali, repete o nome, irmãos, quer dizer que a ajuda vai ser uma ajuda boa. Vai ser uma ajuda alinhada, vai ser uma ajuda, né, daquelas que supera as outras ajudas. Não é isso? A mesma coisa do Senhor falar Renato, Renato. Né? Ou João Marcos, João Marcos. João Marcos já ouviu isso algumas vezes do Senhor. Então, não é, João Marcos? Já ouviu. Aí ele lembrou de Pedro. Falei: muito bem que você lembrou de Pedro. Então o Senhor falou: Marta, Marta. Irmãos, naquele momento, irmãos, era a única oportunidade de ter o Senhor na casa delas. Elas não tiveram mais essa oportunidade. Então, quando ele fala: Marta, Marta,
Andas inquieta, inquieta é ansiosa. No original, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O Senhor já percebeu o sentimento. E o Senhor também, irmãos, o Senhor também ele é humano. O Senhor ele é humano, ele se fez homem para entender a natureza humana. O Senhor sabia que aquela também era uma luta de Marta. Aquilo era uma luta que ela enfrentava. Você também não precisa se sentir culpado por ser ansioso, por ser inquieto. Porque o Senhor também compreendia ela, mas o Senhor mostrou para ela que aquela não deveria ser a atitude naquele momento. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Que tal você olhar para o irmão do seu lado e falar, Marta, Marta, você está inquieto e preocupado com muitas coisas, viu? Porque quando é com os outros é mais fácil. Quando é conosco, fida. 5 horas da manhã, o Fida indo lá, 2 horas de moto, socorrer a moto do Fida, não é isso? Valfrido, não chama nem pelo apelido, é Valfrido. Irmãos, porque nós estamos vivendo num mundo em que você é inquieto e ansioso. Eu sou inquieto e ansioso e todos nós estamos sendo, uns mais, outros menos, mas todos somos acometidos com isso. Mas, irmãos, nessa noite o Senhor nos chama para nos assentarmos. Vamos nos aquietar. Vamos nos acomodar, não vamos nos distrair, até mesmo na hora dos compartilhares, que ainda é o momento em que o Senhor pode falar conosco por meio do compartilhar do irmão ou da irmã, nós nos dispersamos, não é isso? Nós nos dispersamos, vamos manter também esse aquietar até mesmo depois que a palavra for falada e os compartilhares vierem. É o momento de nós ganharmos também o sentimento do irmão, da irmã que também nos edifica. Então o Senhor falou, olha, você está ocupado, está inquieta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Naquele momento, o que o Senhor falou? Só é necessário uma coisa. O que é necessário? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, Maria escolheu não fazer, Maria escolheu ouvir. Porque o ouvir é melhor do que o fazer. Claro que o fazer é uma consequência do ouvir. Ninguém que ouve também fica sem fazer. Tá? Uma vez que eu ouço também a palavra e não faço nada, quer dizer que eu ainda estou deficiente em alguma área. Mas, irmãos, primeiramente vem o ouvir. Vamos nos aquietar. Vamos absorver a palavra. Que Deus fala por meio da palavra. Deus fala hoje por meio, irmãos, do Evangelho. Da palavra que é profética que Deus tem nos falado. É Deus falando ao seu coração. Então, irmãos, vamos separar esse tempo do Senhor. E o Senhor falou, e você, Marta, você está querendo ainda tirar o que é dela, né? O que Marta queria tomar de Maria? O desfrute. Ela não estava desfrutando e queria tirar quem estava desfrutando. Aí o Senhor falou, olha, essa boa parte não lhe será tirada, ou seja, eu não deixo você tirar ela da minha presença. Às vezes nós queremos tirar aqueles que estão desfrutando tanto do Senhor, da presença dEle. Irmãos, nós precisamos ter essa percepção. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser como a corça. Aleluia. O título da mensagem é Água Viva. Vamos falar hoje e amanhã, entendeu? Então, irmãos, o que fala em Salmos 42? Salmos 42. Salmos 42, versículos 1 e 2 fala, como suspira a corça. Já desfrutamos isso aí há dias atrás, sobre a corça. Já vimos como ela anseia, não por uma água parada, não por uma água ali limitada, ela anseia pela fonte de água, pelas correntes de água. A corça ela não se sustenta apenas como outros animais, com uma porção pouca de água parada. Não, irmãos, ela anela uma água corrente, ela anela uma água
que jorra uma água viva. Aí o salmista fala, ele usa o exemplo e fala, olha, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Que a sua alma, que a sua mente, vontade e emoção, deixe de suspirar pelas preocupações e as ansiedades e passa a suspirar pela presença de Deus. Assim suspira a minha alma. A nossa alma, a nossa mente, o que eu penso, a nossa vontade, o que eu quero e a nossa emoção, o que eu sinto, a nossa alma ainda suspira por muitas coisas. A alma de Marta estava suspirando, irmãos, ali por servir o Senhor da melhor maneira, mas não era o momento. Enquanto a alma de Maria estava suspirando o quê? Pela presença de Deus. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ó Senhor Jesus, que a nossa alma não tenha lugar, não dê lugar, como falamos aqui, para as inquietações, as preocupações. Porque, irmãos, quando nós cremos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, e Ele está no controle da nossa vida, nós passamos a descansar mais. O excesso de ansiedade, de preocupação, ainda é um falar indireto de que ainda Deus não está no controle de tudo. Irmãos, o dia de amanhã não nos pertence. O que nós temos é o hoje. E vamos fazer e dar a Deus o que é devido a Ele hoje. Nós vimos dias atrás, em Mateus capítulo 5, que nós somos o quê? O sal da terra. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E fomos ajudados que o sal, ele serve para temperar, para levar sabor, para levar gosto à vida das pessoas que não têm sabor, que não têm gosto. E pessoas estão vivendo no mundo hoje, irmãos, sem sentido. Uma vida sem gosto, sem graça, sem sabor. E nosso papel, como sal, é levar esse tempero para a vida das pessoas. Uma outra função do sal é também de interromper a proliferação da contaminação dos germes do pecado. O sal, você sabe muito bem, aqui a região conhece como a carne de sol, que na verdade é de sal. Quando você salga mesmo a carne, aquele sal ele penetra para as fibras da carne e ela seca aquela água que é onde ali é um ambiente propício para a formação de bactérias e germes que trazem a podridão. O sal também interrompe essa fase. Mas eu toquei também desfrutando esses dias que o sal, além de levar sabor e além de interromper a degradação do pecado, ele também serve para dar sede. O sal dá sede. Quanto mais sal eu sou, mais sede eu tenho por Deus. Por isso que o versículo 2 fala: a minha alma tem sede de Deus. O sal, ele serve também para trazer sede. Que nós, como sal da terra também, levemos as pessoas a ter sede por Deus. A ter sede dessa fonte de água viva, que é a palavra, que é o próprio Senhor. Mas, irmãos, como eu vou levar alguém a ter sede se nem eu mesmo tenho sede? Então, primeiramente, irmãos, antes de cuidar dos outros, cuide de você. A primeira pessoa que você deve se preocupar é com você mesmo. A primeira pessoa em que eu devo me preocupar em buscar e levar a presença do Senhor sou eu mesmo. Depois vem as outras pessoas. Porque eu só consigo levar alguém, Emília, até onde eu fui. Ninguém leva ninguém além de onde já foi. Então, irmãos, quanto mais na presença do Senhor eu estou, mais eu consigo trazer alguém também para a presença do Senhor. Então, que nós sejamos também, olha, o versículo 2, que maravilha. Era o que Maria estava experimentando naquele momento. A alma de Maria tinha sede pelo Senhor, enquanto a alma de Marta estava agitada e inquieta, estava preocupada com muitas coisas. A alma de Maria anelava a presença, anelava a palavra, anelava ouvir a voz daquele que era o Deus encarnado, o Deus em carne naquele momento.
Aí o versículo 2 fala: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então a preocupação do salmista aqui é com o quê? Com estar na presença, é ver a face, é estar junto, estar diante do Senhor. Amém? Então isso era um sentimento antes de entrar na mensagem, né? Porque a nossa percepção, irmãos, precisa a nossa percepção precisa ser essa. Então, como nós falamos já, a mensagem que foi falada sábado passado, que é a mensagem 1 da Conferência Europeia, que foi falada ali no centro da obra de Deus na Europa, e eu tive a oportunidade de estar presente ali também e ver o que Deus tem feito nos outros continentes. É maravilhoso, irmãos, quando você sai e vê o que Deus tem feito. Mas me fez valorizar mais o lugar onde eu estou. O que o Senhor tem feito ali na Europa, e hoje, para você ter uma ideia, os que ouviram a mensagem sabem do que eu estou falando. Hoje já tem, irmãos, já designado a comissão daqueles que irão entrar, fazer uma incursão no leste europeu e entrar já na Rússia. Todos sabem que a Rússia é totalmente ortodoxa. O evangelho já entrou na Ucrânia, inclusive tinha uma família ucraniana ali na conferência, que foi alcançado por 2 jovens ucranianos. E eu olhando ali para aqueles jovens, irmãos, eu tive o sentimento, sabe qual o sentimento que eu tive? Falei, Senhor, como que o Senhor é misericordioso. Jovens assim de 18 anos, irmãos. Tinha 2 jovens, um de mais ou menos 16, o outro de 18. E eu olhei para eles e falei assim, olha, eu comentei com o irmão que estava do meu lado, falei, olha, se não fosse a graça do Senhor, provavelmente estariam mortos uma hora dessa, porque já teriam sido convocados para a guerra. Não estariam com a família, já estariam sido talvez mortos, ou estariam em campo de batalha uma hora dessa. Mas o Senhor, irmãos, pela misericórdia e pela graça, salvou aquela família. E hoje eles estão cooperando com o Senhor ali. O Evangelho, irmãos, ele alcança as pessoas. O Evangelho, ele tem alcançado toda a terra. Sim, o continente europeu ainda, se você olhar em questão de trabalhadores, a maioria é brasileiro. Por isso que o rogo que o Senhor tem feito por meio do irmão Pedro em comunhões informais é levantar nativos, é levantar pessoas daquela nacionalidade, é levantar pessoas daquele país para servir ao Senhor naquele país. Então a obra tem avançado pelo leste europeu. O Senhor tem alcançado ali pessoas, tem alcançado famílias, tem ali feito milagres. O Senhor alcançou uma iraniana que se converteu do islamismo ao cristianismo. Mas por causa dessa conversão, ela precisou fugir, ela e a família, rápido do Irã, porque senão seriam mortos. E hoje elas estão morando, hoje estão, se eu não me engano, na Alemanha. E compartilhando, e numa alegria, irmãos, que você olha, como diz o outro, assim, dá até dó, né? Como fala aqui, né? Está tão alegre, dá até dó. Alguém dando testemunho dela, Ana falou que ela zerou a memória do celular só gravando vídeo, grito de guerra e imersão. Já não cabia mais vídeo de grito de guerra no celular, ou seja, zerou a memória de tanto que ela ficava maravilhada com aquilo, irmãos. Então nós, não é isso que temos em abundância, talvez não valorizamos como aqueles que estão ganhando agora, seja, absolvendo isso agora. Então, e ela falou o seguinte, olha, este evangelho também irá alcançar o meu povo. Este evangelho também irá levar salvação para a minha terra. Irmãos, não é todo dia que você ouve um muçulmano dando testemunho da conversão ao Senhor. Porque eles são educados desde pequeno a isso, ao islamismo, a Maomé, a Alá, ao Alcorão. Você sabe disso. Então, quando isso acontece, irmãos, é um milagre. Milagre é isso. Milagre não necessariamente é ressuscitar um morto. O Senhor pode fazer isso a qualquer momento. Mas agora, irmãos,
achar um coração como o de Abraão, que estava ali em Ur dos Caldeus, que procurava um Deus que não sabia qual era, e quando acha esse Deus, ouve essa palavra, se converte naquele momento, isso é um milagre. Então o Senhor tem feito, irmãos, muitos milagres ali, sabe, naquele continente. Passamos ali por algumas cidades, e hoje o Pedro está na Ásia, ele irá voltar no dia 15, se eu não me engano, estará em Portugal de novo. Ali, irmãos, muitos testemunhos. Ouçam depois as mensagens 1 e 2, você vai ouvir os testemunhos também. Então é o seguinte, o Senhor tem avançado, o Senhor tem alcançado pessoas, lembrando que hoje o foco de Deus não é necessariamente números, e sim, irmãos, um testemunho em cada cidade. 4 irmãs no Expo Livre, irmãs, fizeram uma incursão por alguns países da Europa e alcançaram várias famílias na Europa, França, Espanha, Alemanha. 4 irmãs. Então, irmãos, para que o Senhor também alcance e faça a obra em toda a terra, Ele precisa achar aqueles que têm um coração disponível a abrir mão de muitas coisas também para servir o Senhor. Não é um chamamento de todos, mas como eu disse, tem poucos, qual a palavra que eu usei aqui agora? Nativos, muitos brasileiros servindo ali. E eu vendo ali jovens, irmãos, irmãs, porque não é fácil, irmãos, você sair de casa, ficar 15, eu fiquei 15 dias, já foi uma luta. Agora imagina quem sai para ficar indefinido, um tempo indefinido. Precisa de ser uma visão muito clara, de um chamamento muito forte. Mas o Senhor precisa desse. E eu lembrei de Atos capítulo 20. Vendo o que o Senhor tem feito ali, eu me lembrei de Atos, quando Paulo, já no final da sua carreira, Atos capítulo 20, versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 17 de Atos 20 fala: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também, de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Não é fácil para quem deixa tudo o que tem e parte para fazer a obra de Deus. Porque se encontra com tribulações, com dificuldades, com perseguições, com provações, não necessariamente físicas, mas tribulações vêm. Aí me lembrei desse versículo aqui, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Se eu ainda considero a minha vida preciosa para mim mesmo, irmãos, eu não conseguirei fazer a vontade de Deus, né? Se eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, Deus ainda encontra muita limitação em mim. Se eu considero a vida dos meus filhos preciosas para mim mesmo, irmãos, ainda eu terei dificuldade de abrir mão deles para a obra do ministério. Mas aí Paulo fala: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça
de Deus. Paulo falou, olha, eu abro mão de tudo para pregar o evangelho e para testemunhar às pessoas o evangelho da graça de Deus. Então, vendo aqueles irmãos ali, jovens, missionários, que tem irmãos que estão numa terra tão longínqua, como que nós devemos orar ainda por esses irmãos? Como que nós devemos ainda abençoá-los? Não somente com as nossas orações, mas também com as nossas ofertas. Porque a obra é feita não somente de oração, mas também de ofertas. Então, ali naquele centro de obra, que é o centro de obra na Europa, irmãos, ali, o Senhor, ali, várias pessoas, várias nacionalidades, vários testemunhos, mas olhando todos eles, eu pude, irmãos, lembrar deste versículo. Aqueles que estão na frente da batalha, eles não consideram a vida preciosa para eles mesmos. E nós também. Talvez o Senhor não te chamou para ir longe, o Senhor te chamou talvez para perto. Mas enquanto eu considero a minha vida preciosa, eu amo a minha vida, que é a vida da alma, irmãos, eu não conseguirei servir o Senhor de uma forma plena. Então, esse rio da água da vida precisa alcançar pessoas. E como que o Senhor vai alcançar pessoas? Usando pessoas. O raio de ação de muitos, irmãos, são outros continentes, outros países. Talvez o raio de ação seu é o seu trabalho, é a sua escola, é o seu vizinho, é o seu bairro. O nosso raio de ação talvez é próximo de nós. E sejamos fiéis naquilo que o Senhor nos comissionou hoje. Porque o Senhor, irmãos, falou com aquela mulher samaritana, depois nós vamos ler. Em João capítulo 4. E aqueles que creem nele, do interior destes, fluirão rios de água viva. Então, quando esse rio flui de nós, alcança também as pessoas. Cada irmão, cada irmã é um rio, é um canal para que esse rio alcance as pessoas. Mas eu preciso também estar adequado diante dele, como Maria estava. Porque senão, irmãos, vai ser tanta dificuldade servir o Senhor, vai ser tanta luta, vai ser tanta provação. Porque para alguns servir é mais fácil do que para outros, não é verdade? Então, que o Senhor ache graça diante de nós. Ache graça em nós, para que essa obra seja completada. Porque, irmãos, para que o Evangelho hoje possa alcançar pessoas, irmãos, muitos têm pago um alto preço. Muitos têm pago um alto preço. Muitos têm ouvido o chamar do Senhor e têm obedecido esse chamamento. E têm saído, irmãos, para uma terra que não sabe o que está esperando lá, nem o que vai encontrar lá. Por exemplo, o território russo. Você acha que é fácil pregar o Evangelho na Rússia? Hã? Você acha que é fácil pregar um evangelho num território russo? Não é fácil, irmãos. Tem países europeus que são ainda muito fechados para o cristianismo, para o evangelho. Mas o Senhor já mostrou que esse é o caminho. E o Senhor encontrou corajosos e corajosas. E eu admiro, irmãos, esses que realmente se doam em prol dessa obra. A coroa da justiça já nos está esperando. Então, se você vê ali no longo das eras, né? Quantas pessoas que não abriram mão, até mesmo de um viver, não é isso? Um viver físico mesmo. Não abriram mão, irmãos, e se entregaram para essa obra. Nós estivemos na Itália, e a minha curiosidade, irmãos, é histórica. É ver com os olhos aquilo que eu já desfrutei em livros, em histórias. E nós estivemos em Roma. Roma é uma cidade muito bonita, muitas construções, né? Muitas construções imponentes, muita coisa, muitos monumentos. Mas, irmãos, eu pude me lembrar de cada parte da história da igreja. Da era da igreja em Esmirna, em que o Senhor permitiu que vários cristãos fossem sacrificados naquela terra em prol do evangelho. Eu estive num lugar chamado Praça de Espanha,
Hoje é um lugar muito bonito, muito movimento, muito turista. E segundo um historiador romano, foi naquele lugar em que Nero incendiou os cristãos em postes de madeira. E segundo historiadores, hoje tem vários postes, Ana. É uma escadaria, lá em cima tem um templo, você vê boa parte de Roma, e cada trecho tem um poste, tem uma luminária. Não podemos afirmar, mas segundo historiadores, eu pesquisei muito isso, foi naquele exato lugar onde as estacas foram fincadas. Irmãos nossos foram queimados para iluminar a noite dos jogos de Roma, os jogos noturnos de Roma. Aí eu pude ver, Senhor, olhando ali, irmãos, eu me emocionei com isso, sabe? Eu falei, Senhor, quantos pais não deixaram filhos em casa? Abriram mão, não fugiram, poderiam ter fugido, mas não fugiram, preferiram se entregar como oferta viva ao Senhor. E segundo a história, irmãos, para vergonha do inimigo, esses cristãos, ao serem cobertos de piche, de material inflamável, e antes de serem ateado fogo ali, eles louvavam o Senhor. E a história conta que chegava um momento em que a dor era tanta, a intensidade da dor era tanta, que eles não conseguiam mais continuar cantando. E se entregavam, né, ao Senhor. Mas a história conta que o próximo continuava o hino no mesmo lugar onde aquele havia parado. Irmãos, aquilo me mexeu comigo. Eu falei, Senhor, como ainda sou raso na tua obra, como ainda sou superficial na tua obra, como ainda preciso avançar mais. Estive no Coliseu. Hoje muitos pesquisam depois do Coliseu Romano, irmãos, o anfiteatro da morte, onde vários cristãos eram jogados ali para serem devorados pelas feras, como um espetáculo de horror para o público romano. Quantos irmãos ali naquele lugar ali observando, isso que me veio na minha cabeça, irmãos, na hora foi vindo assim, sabe a história da igreja? Você lê, mas você ainda não viu, quando você vê, você compreende de uma forma mais profunda. O Senhor, neste lugar, quantas vidas não foram entregues? Quantos cristãos não foram ali cobertos com peles de animais e jogados às feras famintas para serem devorados? Mas a história ainda conta que enquanto eles eram atacados, eles louvavam o Senhor. O que leva um homem, uma mulher, um cristão chegar a esse nível é amor pelo Senhor. Então, irmãos, muito lugar, muita história assim, eu pude ver e eu realmente me emocionei ali. Tá? Que eu pude lembrar do que esses homens fizeram para que hoje, irmãos, a igreja pudesse estar onde está. Você sabe muito bem que a igreja é como uma lua, ela passa por fases. E na era da igreja em Esmirna, após a perseguição aos cristãos por Nero, foi ali também que Paulo e Pedro foram executados, né? Então nós assim não é o lugar, irmãos, em si não toca. O que toca é o que aconteceu naquele lugar, sabe? Então eu pude compreender isso, Senhor, que o Senhor ainda acha caminho em nós ainda de uma forma mais ampla, para que nós possamos ainda nos entregar mais. Não nos entregar como eles se entregaram, porque hoje não necessita mais disso. Mas talvez o me entregar, irmãos, é abrir mão talvez do meu conforto, talvez abrir mão, irmãos, de algo que eu precise fazer para servir ao Senhor. Então, irmãos, que esse rio da água da vida possa nos alcançar. E que esse rio da água da vida, ele por meio de nós também alcance outras pessoas. Essa fonte de água viva, irmãos, ela está em nós. Hoje, irmãos, o Senhor, Ele não nos pede para nos entregarmos como sacrifício, realmente como aqueles irmãos se entregaram naquela época. Mas hoje, irmãos, o Senhor pede algo de nós, que nós nos aquietemos aos pés dEle, ouvimos a palavra e
nos prontifiquemos para cumprir a obra e a vontade dele. Senhor Jesus. Então, irmãos, muita experiência. Você vê, irmãos, você vê ali, também é gostoso você ver que o lugar que você chega, se falam-se a mesma palavra, desfrutam-se do mesmo falar. Claro, em outras línguas, mas a linha é a mesma, a palavra é a mesma. Você chega, pessoa que nunca te viu, te dá um abraço, irmão, irmã, entendeu? Irmãos, é gostoso isso. É uma unidade que Deus achou na igreja, ou seja, que Deus tem proporcionado à igreja, porque a igreja, irmãos, ela encontrou esse caminho de obediência ao falar de Deus. E não busca falares distintos, falares paralelos ou falares secundários, mas busca apenas um falar, esse falar que é a palavra profética que Deus tem nos falado. Então vamos buscar essa percepção. E amanhã nós continuamos e vamos entrar a respeito do água viva. Amém? Só para terminar ainda, vamos voltar em Jeremias capítulo, qual que é o versículo que nós lemos? Jeremias capítulo 2, não é isso? Jeremias capítulo 2, 13. Jeremias 2, 13. Nós lemos na versão King James. E a nossa tradução, que é a revista atualizada, fala: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, irmãos, e o Senhor na King James falou crime. O que é considerado hoje hoje no nosso viver secular, o que é considerado um crime hoje? O que define um crime? É isso? Então, o crime, irmãos, para Deus é abandoná-lo. Quando o homem abandona Deus ou deixa de dar ouvidos à palavra de Deus, aí há um crime. E quando o homem passa também a cavar suas próprias cisternas, é outro crime. Então, aqui já são dois crimes. Duas situações completamente negativas. Porque o Senhor, Ele deseja ser essa fonte de água viva, irmãos, para nos suprir com todas as nossas necessidades. Deus quer suprir você. Deus quer me suprir e nada nos falta quando nós encontramos esse desfrute adequado. Quando nós somos como Maria. Você acha que faltou alguma coisa para Maria? Você acha, irmãos, que Maria, naquele momento, ela abraçou, ela aproveitou a oportunidade, ela falou assim: o quê? É ruim que eu abro mão disso, porque amanhã ele não estará aqui. Amanhã ele não estará aqui nessa casa. Está falando do Senhor, ali a pessoa física. E o que ela falou? Eu vou aproveitar hoje. Só tem duas pessoas aqui nessa história em que nós podemos nos identificar, Marta e Maria. Quem você é nessa noite? Ou quem eu tenho sido também. O caminho da bênção, irmãos, é estar bebendo dessa água como uma corça. Não vai te faltar nada. O Senhor supre a sua casa, o Senhor supre o seu trabalho, o Senhor supre a sua saúde, o Senhor supre, irmãos, todas as suas necessidades. Talvez eu ache que me falta, não me falta. Não me falta. Porque se eu estou achando que me falta algo, eu tenho que mudar minha percepção do que é faltar algo. O Salmos 23, que é muito conhecido por nós, a nossa tradução fala: o Senhor é o meu pastor e nada me... Mas essa ainda é uma tradução ainda equivocada. Na tradução judaica, ela fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. E quando o Senhor é o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada, embora possa faltar alguma coisa. A falta você não sente. Porque uma coisa é faltar em si, outra coisa é você sentir falta. Então, irmãos, vamos tocar nisso. Amém? Ainda pequenos grupos, vamos ruminar um pouco. E amanhã nós vamos entrar na mensagem em si. Amém? Jesus é o Senhor.